Paz do Senhor, pessoal, aqui é o Kevin da Remanescentes em Cristo, trazendo para vocês aqui a parte 2 do estudo que era para ter saído há algum tempo e não saiu, por devidos a alguns imprevistos. Como eu comentei no vídeo anterior, eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário o link da parte 1 para quem não viu. Não ia ter a parte 2, mas Deus colocou no meu coração, então vamos fazer a vontade de Deus, né? Estamos aqui para somente servir a Ele. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração se encontra em Jeremias, capítulo 23, versículo 1 ao 2. Eu copiei no caderno aqui que eu faço estudo, mas eu vou acompanhar na Bíblia com os irmãos. Aqui Deus vai estar falando com Jeremias a respeito dos pastores, dos maus pastores, dos pastores que atacam e ofendem as suas ovelhas. Então vamos lá. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós desperdiçaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e dela não cuidastes, mas eu cuidarei e em vós castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Ou em outras traduções está, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, vamos lá agora, que é para a mensagem. Vamos lá. Como o próprio nome diz, é o cálice da ira de Deus. Então, se alguém entrou aqui achando que iria receber a resposta de uma casa, ou que eu entregaria uma mensagem que é do carro que você estava pedindo a Deus, duas coisas: uma, que eu não sou imobiliária, e a outra, que eu não sou concessionária. Perdoe os irmãos o meu jeito de falar, mas Deus me tirou do mundo do tráfico, não foi para agradar aos homens, mas sim a vontade do Pai. Aqui vemos que Deus fala ao profeta Jeremias, mas ele não fala de um jeito calmo, de um jeito que ele fala aos profetas como ele conversava com Moisés, por exemplo. Aqui Deus conversa com o profeta Jeremias, sua indignação contra os seus pastores, que ao invés de cuidar de seus rebanhos, eles as afugentam, elas com falsas doutrinas que não provêm de Deus. Pastores que criam doutrinas que não são bíblicas, pastores que, por gestos de alguns membros, colocam esses membros em banco, que também não é bíblico, porque a Bíblia fala que o perdão é imediato, então eu não vejo a necessidade de colocar um membro de 3 meses a 1 mês de banco. Eu acho errado isso. Eu acho errado a forma que esses pastores tratam as ovelhas. Para falar o português claro, o português rasgado, doa quem doer. Como eu disse aqui, eu não estou para agradar o ser humano, mas sim para agradar a Deus. Pastores que fazem da casa de Deus um negócio, que tratam ovelhas como uma empresa lucrativa. Falam que as ovelhas querem ouvir, falam coisas carnais que não tem a ver com o espírito. Podemos ver que em muitas igrejas pouco se fala sobre o inferno, sobre o arrependimento, pouco se fala sobre a voz de Jesus nos últimos tempos, e eu tenho pesquisado sobre isso para que ninguém venha falar depois em algum comentário que isso daí é mentira. Eu tenho pesquisado dos últimos 10 anos para trás como que a igreja tem mudado comparado às primeiras igrejas.
Mas esse é outro assunto, é outro vídeo que eu vou estar trazendo para os irmãos. Os pastores que não se importam com as pequenas ovelhas. Sabe, irmãos, hoje se uma pessoa parar de ir à igreja, os pastores vão 1 ou 2 vezes à casa dela, à casa dessa pessoa, e se ela não voltar à igreja nesse período, os pastores abandonam, não vão atrás mais, deixam a ovelha à mercê de Satanás. Eu tenho total autoridade para falar sobre isso, porque eu sou testemunha disso, eu presenciei isso. Se vieram atrás de mim 2, 3 vezes, foram muito. Aí eles começam a falar que não é falta de esforço, que a gente não tem vontade, e começam a jogar a culpa nas ovelhas. Não que eu esteja jogando a culpa nos pastores, mas do jeito que eles tratam as ovelhas, e isso eu falo sem medo de estar indo contra a Bíblia. Eles tratam as ovelhas como se como no meu caso, como se não tivesse um ataque espiritual. No meu caso, como eu falei, era por enfermidade, então para eles era frescura. Era coisa simples. Eu sei que é simples para Deus, mas se Deus colocou eles à frente da igreja, como líder, como pastor, é dever, é obrigação. Não importa se a ovelha saiu da igreja 10, 20, 100, 300 vezes. Se você, pastor, se você líder, não está disposto a dar a sua vida pela ovelha, a se sacrificar para trazer uma ovelha para o reino de Deus, abandona o seu cargo, entrega nas mãos de Deus, porque você vai dar conta. Você vai dar conta de cada ovelha que você tem maltratado, você tem afugentado, de cada ovelha que você tem feito escrava, tratando ela no português claro. Se uma ovelha ela é dizimista e dá uma certa quantidade de dízimo para a igreja, essa pessoa, se ela parar de ir na igreja, é perigoso os pastores trazerem a igreja para dentro da casa dessa pessoa, orarem, jejuarem, subir no monte, descer do monte, subir de novo, quantas vezes for preciso para essa pessoa voltar. Agora, se for igual aquela mulher que só tinha algumas moedas e entregou tudo, sem medo de errar, sem medo de punição, sem medo que vão me atacar nos comentários. Como eu disse, eu não tenho medo. Eu estou aqui, aquele que me deu a palavra é o que me guarda. 3, 4, 5 vezes no máximo. Depois disso é frescura. Para quem dizima muito, para quem é fiel lá no dízimo, lá que dizima 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, esses daí, se de parar de ir na igreja, é ataque espiritual. É ataque espiritual, é o inferno subindo na vida da pessoa, mas para as ovelhas pequenas não. Elas são as ovelhas que eles preferem perder do que perder aquelas que são valiosas financeiramente e estruturalmente. Vamos lá. Sabe por quê, irmãos? É mais fácil cuidar das 99 ovelhas do que ele sair em busca da 100ª ovelha. Diferente deles, Jesus, ele quando vai atrás da 100ª ovelha, o bom pastor ele não volta sem a ovelha. Ele deixa as 99 e vai em busca da 100ª. Diferente de hoje. Ele deixa as 99 por um período curto, que nem eu disse, pode ser de 1 a 5 vezes.
E se a ovelha voltar, é problema dela. Ele lava as mãos, assim como Pilatos fez com Jesus. E a gente nota que na parábola das 100 ovelhas, Jesus ele sai, acha a 100ª ovelha e traz para si mesmo. Aqui é onde eu falei sobre frescura. Só que o que eu queria que entendesse, que eu não estou fazendo esse vídeo agredindo os pastores. Tanto é que no final dele vocês vão entender, porque pastores eles sofrem fortes ataques espirituais. Eles sofrem. Muitos pastores são abandonados pelos próprios pastores que congregam com eles e pelos seus líderes. Então a indignação de Deus aqui não é só com os pastores, mas sim com os pastores e os líderes, os falsos profetas. Aqueles que pensam em lucrar com a obra de Deus, fazer dela um negócio, uma campanha milionária. Então, não se importam se o pastor também está sob forte ataque espiritual, o importante é que ele não venha ter trabalho. Pessoas que se afastam da igreja por falsa doutrina, como eu disse no começo do vídeo, o perdão é imediato desde que seja verdadeiro. Essas pessoas podem estar sofrendo fortes ataques espirituais, e quando elas são castigadas de tal maneira que ficam 3 meses, em algumas igrejas chegam a ficar 3 meses no banco, é onde Satanás traga elas para o mundo de volta. Aí é onde eles são esquecidas. Essas pessoas estão bradando em seu coração, assim como eu. Meu Deus, me ajuda. Envia, Pai, que eu não aguento mais. Nisso vem a depressão, vem a vontade de se matar, mas na verdade essas pessoas, pela ilusão de Satanás, acham que tirando a própria vida não sentirá mais essa dor. Então a ovelha que pertencia a algum rebanho já não pertence mais a esse mundo, e o seu sofrimento será maior e eterno. E pastores, não se iludam, pois de cada ovelha vocês irão prestar conta com Deus, e sobre vocês virá a ira de Deus, e ele vos consumirá. Por isso venho até vós, guiado pelo Espírito Santo, suplicar: arrependam-se de seus maus caminhos e comecem a apacentar o rebanho de Deus, a qual abandonastes. A vós, irmão, faço este apelo, por intermédio de Cristo: arrependa-se de seus maus caminhos. Assim como no vídeo anterior, que foi direcionado às ovelhas, esse é direcionado aos líderes, aos pastores, aqueles que um dia dedicaram-se verdadeiramente a Deus, mas por algum momento de sua vida se desviaram, se corromperam. E muitas das vezes esse corrompimento vem pelo dinheiro. Vem por achar que a outra igreja lá ela está trazendo o mundo para dentro dela. E ele acha que se fizer igual isso vai ser bom para ele. Mas Deus, ele vai deixar uma palavra. Ele vai deixar uma palavra que é muito, que fala muito no coração da gente. E essa palavra se encontra em Apocalipse 2:13. Diz assim: eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habitava. Aqui vai estar falando da igreja de Pérgamo. E Antipas é um personagem que eu estudei para trazer, mas enfim, não saindo do contexto,
Satanás ele tem ludibriado pastores, ele tem ludibriado ovelhas a trazerem o mundo para dentro da igreja e não levar a igreja para o mundo, trazendo a verdade que liberta. Talvez as pessoas falam, eu vou fazer uma balada gospel na igreja, porque existe, tem provas disso. Se você procurar na internet, você vê festa junina gospel dentro da igreja. Irmãos, o que eu estou falando, o que eu estou pregando aqui a vocês, é que se nós todos não nos unirmos, esta vai ser a geração que mais vai povoar o inferno que já houve. Porque o mundo está entrando dentro da igreja. Satanás está colocando o seu trono dentro da igreja. E as mensagens que estão sendo pregadas hoje são mensagens carnais. Mensagens que não provêm do Espírito Santo. Mensagem que não traz o arrependimento. Mensagem que não traz o confronto. E se a mensagem que é pregada no púlpito não traz o confronto, o pecador não se arrepende. O pecador ele acha que está salvo, mas ele está em perdição. E naquele grande dia, naquele grande e terrível dia, que para quem ficar sobre o juízo de Deus, vai escutar a seguinte mensagem. Está aqui comigo aqui, eu vou deixar ela como reflexão para nós. Porque eu me incluo nisso também, de tudo que eu falo aqui, de tudo que eu posto, eu vou prestar conta se ele não estiver certo. E diz assim, em Mateus 7, capítulo 22 ao 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Imagina você levar uma vida na igreja, achando que tá tudo bem, achando que tá salvo. Você chega diante do Cordeiro e o Cordeiro fala para você, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Imagina. Aí a gente pode trazer também, de que adiantou você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não adiantou nada. Tem uma coisa forte para falar para vocês. Satanás, perdão, Satanás ele ensina a gente. Acredita nisso? Satanás ele ensina a gente. Porque Satanás ele sabe do seu destino. Ele sabe que o seu destino é o inferno. Ele sabe que para ele não tem mais solução, não tem mais jeito. Para Satanás já está determinado o seu futuro. Mas todos os dias é como se ele levantasse com aquele gás, com aquela energia, como se ele pudesse ser salvo, mas não por isso, para poder te atacar. Por quê? Porque diferente de Satanás, nós temos a salvação garantida, portanto que estejamos com Cristo. E Satanás não está preocupado em mudar a situação dele. Satanás está preocupado em mudar a sua situação, para que você, eu, os líderes, os pastores, as ovelhas, possamos ir para o inferno junto com ele. Porque o inferno não foi feito para nós. O céu foi feito para nós. O inferno foi feito para Lúcifer e seus demônios que o seguiam. Por isso, mais uma vez, venho até vocês neste apelo que possamos nos arrepender, mas se achegar diante de Deus com arrependimento verdadeiro, porque não adianta nada a gente dobrar o nosso joelho
ficar falando horas e horas e horas e horas, mas a gente não se arrepender aqui dentro, a gente não mudar nossas atitudes. É o mesmo que eu estar pregando aqui para vocês aqui, ministrando no canal, no grupo de WhatsApp que temos, e na rua eu ser outra pessoa. Eu vou estar sendo um mau exemplo. Satanás, ele vai estar me ganhando e me iludindo que eu estou salvo. Por isso eu venho hoje, com a graça e a permissão de Deus, enviado pelo Espírito Santo, para você que tem afugentado, que tem espalhado, que tem maltratado, que tem ferido o rebanho de Deus, possa se arrepender de seus maus caminhos, para que naquele grande dia vós não escutem: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para que naquele grande dia, junto com Satanás, você não seja lançado num mar de enxofre e lava. Para que naquele grande dia você vê a igreja subindo e o templo que você tanto adorava, gastou milhões e milhões e milhões, vai ficar todo para você, mas a igreja foi embora. De que vai adiantar o seu carro do ano, a sua casa do ano, sendo que você não vive aquilo que você está pregando no altar, você encobre? De que vai adiantar você fazer tudo isso? Por isso eu digo, se você não tem compromisso com Deus, entrega o teu cargo. Entrega o teu cargo, porque a ira de Deus está para ser derramada em breve na terra. E ai daqueles que que não apacentam as ovelhas, que as machucam, as maltratam, as tratam como cédulas. Porque muitos olham e não veem pessoas, não veem ovelhas, mas vê cédulas. Olham e vê assim: nossa, hoje veio 1000 pessoas na minha igreja, se cada uma depositar via Pix ou na sauna R$100, vai ser uma glória. Você vai e começa uma campanha milionária, campanha de 10 dias de prosperidade, campanha da resposta imediata de Deus. Isso não é bíblico, irmãos, isso não é bíblico. Campanhas da multiplicação, aleluias. Isso não provém de Deus. Isto é carnal. Será que não compreendemos? Lemos e lemos a Bíblia e não compreendemos. Será que Satanás tem tampado tanto nossos olhos dessa maneira que não conseguimos mais enxergar? Oh, aleluias. Irmãos, venho até ti, enviado por Deus, porque eu não ia ter a parte 2, mas Deus falou. E Deus, os pastores sabem, Deus, ele não faz nada antes que seja revelado. Então Deus está revelando a sua indignação com o pastoreado que está sendo feito. Está mostrando a sua indignação com as lideranças da igreja de Cristo, onde colocaram algumas igrejas o próprio trono de Satanás. Igrejas que têm lanchonetes, têm shopping dentro delas. Isso não é bíblico. Fazem da casa de Deus covil de ladrões. Para quê, irmãos? Para ganhar o mundo e perder a salvação? E se Jesus voltar nesse exato momento, como está a sua santidade com Ele?
Como está, meus irmãos, a sua santidade com Cristo? Será que se Jesus voltasse agora, você subiria? Será que você estaria junto a Jesus no céu? Ou você estaria vendo seus irmãos próximos a ti ir e você ficar? Eu acredito que a maior dor não vai ser a da tribulação, vai ser de que você foi deixado para trás, porque você preferiu ganhar o mundo e abandonar a sua salvação. Você preferiu ganhar o enganador e desprezar o amor. Aquele que lá na cruz disse: está consumado, que se entregou por nós. Como está as suas vestes da santidade, irmãos? Se Jesus voltar nesse exato momento, o que será da igreja se Jesus voltar nesse exato momento? Será que subiríamos com ele ou ficaríamos? Ficaríamos por orgulho? Ficaríamos por ter mágoas de pessoas? Ficaríamos por fazer parte do mundo, fazer a obra do mundo, esquecendo-nos da cidadania que é os céus. Por isso, irmão, mais uma vez, eu peço, através do Espírito Santo, arrependam-se. Deus está falando muito sobre isso comigo. Eu pego uma matéria para me poder fazer um estudo e trazer para o canal e sempre vem a mesma coisa. Deus, ele não quer que essa palavra seja uma palavra agressiva. Ele quer que seja uma palavra de confronto. Porque um pai, ele ama seu filho e o corrige. Deus está corrigindo pessoas neste momento. Deus está tocando em vidas neste momento. Deus está se reconciliando. Pessoas estão se reconciliando com Deus neste momento. Porque sabem que o que foi ministrado hoje vem da parte de Deus. Porque eu, Kevin, não tenho nada de bom a oferecer. O que tenho eu de bom a oferecer aos irmãos? Nada, nada, nada. Se não fosse pelo meu chamado, nem o vídeo, nem o canal no YouTube eu abriria. Mas é como eu disse, eu vim para servir a Deus. Não me importa se eu vou ser atacado de todos os lados. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. O que Deus tem feito no meu ministério. E junto comigo eu quero que vocês estejam lá naquele grande dia em que Jesus enxugará de nossos rostos todas as lágrimas. Por isso eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, confronta cada um. Confronta cada um, meu Pai amado, neste momento. Que a tua misericórdia venha ser sobre eles, meu Pai, mais uma vez. A tua misericórdia que dura para sempre, Senhor, venha ser derramada sobre eles. Afasta, Senhor, deles todo mal, meu Pai. Todo mal, toda a escama que Satanás colocou sobre eles. Toda a luxúria. Em nome de Jesus, meu Pai, todo orgulho. Venha cair por terra neste momento, Senhor, pelo sangue de Jesus. Que a partir desse momento venha se ter um verdadeiro reencontro com Cristo. E de hoje em diante possam apacentar o rebanho que estava espalhado. Porque é isso que Cristo quer da gente.
Em nome de Jesus, meu Pai, eu apresento a cada um que está vendo esse vídeo, que o Senhor venha falar fortemente ao coração, que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua misericórdia. Se essa pessoa estiver passando com um problema familiar, um problema de doença, meu Pai, um problema com vício, Senhor, que em nome de Jesus Cristo caia por terra neste momento. E você que quer se reconciliar com Jesus, coloque a sua mão e repita comigo: Senhor Jesus, sei que tenho me afastado de Ti, mas diante desta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu me prostro aos Teus pés e entrego o meu coração, o meu ano de 2023 em Tuas mãos, porque eu não sei dirigir a minha vida. Eu só tenho feito estrago nela, andado por caminhos perigosos. Mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, Jesus, aceita-me de volta. Eu quero ter um reencontro verdadeiro contigo, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu lhe peço. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por me permitir, Senhor, apesar dos obstáculos que foi para gravar esse vídeo, que o Senhor me deu esta vitória de poder compartilhar com os irmãos. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Que a presença do Espírito Santo possa estar sobre vocês a todo momento. Que o Espírito Santo venha bradar em seus corações. Que Deus venha dar uma semana, um mês, um ano abençoado. Em nome de Jesus. Pai, guarda os teus filhos com a menina dos teus olhos. Porque hoje o céu está em festa. Eu acredito. O céu está em festa. Porque filhos voltaram à casa do Pai. E assim eu entrego esta mensagem a vocês, irmãos. Em nome de Jesus, recebam